viva a grandeza de Deus. Busque a presença do Espírito Santo na tua vida. Espírito Santo, habita em mim. Me transforma, Senhor. Me transforma. Eu não mereço, Senhor, mas me transforma, Deus. Transforma, peça, transforma e renova para Deus todos os dias. Paz do Senhor Jesus, irmãs, como que vocês estão? Bom, eu espero que muito bem, né? As pelejas são muitas, mas Deus nos concede graça em todas elas, em nome de Jesus. Bom, desejo que essa semana seja uma semana abençoada, cheia da graça do nosso Deus, cheia da palavra dele também, para nós, como noiva de Cristo, estarmos preparadas para aquele grande dia que breve virá. Bom, gente, então, preparei aqui uma palavra para poder conversar com vocês. Nós devemos buscar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, né? De corpo, alma e espírito, renunciando todas as coisas para buscar as coisas que Deus quer, a vontade dele, não a nossa. Falando de vontade, gente, uma coisa que o Senhor ministrou no meu coração e que eu preciso falar aqui para vocês antes de falar de todas as passagens bíblicas, que eu separei várias delas pra gente poder conversar aqui hoje, em nome de Jesus, sobre os servos de Satanás. Bom, nós sabemos, né, vocês devem saber também sobre os sacrifícios de todos os tipos que eles fazem e os sacrifícios que o povo de Deus faz. Quais são? Bom, gente, então, os servos de Satanás, eles fazem todo tipo de sacrifício. Eles não comem. Eu anotei aqui, ó, pra eu não deixar de falar nada pra vocês. Eles deixam de comer, de beber, raspam a cabeça, fazem diversos tipos de sacrifício, fazem tudo pra o quê? Pra servir a Satanás, pra ele poder baixar ali e se fazer presente no meio deles. Não tô falando de apenas simpatias, coisas simples, tô falando daqueles que servem realmente, né, que decidiram ao seu lado de estar do lado de Satanás, infelizmente enganado, né? Mas é obra do Espírito Santo. Eu acredito que o Espírito Santo, se for da vontade dele, vai tirar essas pessoas, vai dar o livramento também. Mas temos o livre-arbítrio de escolher a quem quisermos servir. Amém? Bom, então eles fazem tantos esses tipos de sacrifícios, deixam de comer, de beber coisas, até as vestes também, dependendo o lugar onde eles vão servir, tem que ser a vestes que o inimigo quer, né? A gente sabe muito bem disso, usar perfumes que eles querem. Quem já parou para estudar um pouco desse lado, saber como é que funciona, sabe de como que é feito, né? Amém? Vocês devem saber de como que é isso. E o povo de Deus? O povo de Deus, gente, hoje, né, a igreja hoje em dia não está querendo renunciar mais nada, como eu falei para vocês, né? Tudo é tão difícil até se vestir de uma forma adequada para ir à casa do Senhor cultuar, né? Vemos hoje irmãos, né, dentro da igreja que infelizmente ainda não se vestem da forma adequada, que para servir ao nosso Deus, né? Um detalhezinho só para falar para vocês aqui, quando vocês forem à igreja, né, cultuar, como vocês, enfim, se imagina perante o Senhor, será que eu estaria com essa roupa, com esse tipo de, enfim, desse jeito que eu estou perante o Senhor nosso Deus? Então é sempre como eu paro para pensar, né, que o Espírito Santo ministrou no meu coração dessa forma, né? E tudo parece ser tão difícil, um jejum é difícil, tudo é muito difícil, né? Como eu falei para vocês, estão firmados muito no tempo da graça, né? Esquecendo daquele Deus, né? O Deus não mudou, ele não muda. Tem uma passagem que fala mudar as consumações de séculos, um negócio assim que as pessoas se apegam muito e elas acham que podem estar mudando também, se adequando às coisas no mundo, né? Mas é muito mais fácil, vocês devem concordar com isso, que é muito mais fácil alguém do mundo levar alguém da igreja para o mundo do que mais difícil alguém da igreja trazer alguém do mundo, né? Então devemos sim fazer a diferença. Bom, separei algumas passagens aqui para poder falar com vocês. A primeira delas que eu vou estar falando, já está lá em Mateus, tá? Eu vou... Mateus, o capítulo é o 10 e o versículo que eu vou ler para vocês é o 34. Eu peço que quando eu for ler as passagens, você peguem sua Bíblia também, né? Dê uma pausinha, pegue a Bíblia para vocês estarem acompanhando e marca também, pega uma caneta, marca. A Bíblia, gente, não é pecado você riscar nela, risca mesmo, faz suas observações ao lado, né? A minha não é essas de ter espaço para riscar nem nada, mas quando eu quero, eu risco aqui na lateral, colo post-it. A Bíblia, isso daqui, gente, é para vocês usarem, sabe? Não deixa só pegando pó, leiam, né? Como
Vocês não leem livro de autoajuda? Então, não precisa ler vários. Só tem um aqui que vai te auxiliar em tudo, em cada fase da tua vida, sabe? Esquece aquele bando de livro de autoajuda e foca aqui na palavra do Senhor, porque ele te ensina de um tudo, tá bom? Bom, é tudo que você precisa, exatamente tudo. Bom, então a primeira passagem está em Mateus, e o capítulo que eu vou ler para vocês é o 10, o versículo ao 34, que diz assim: Não penses que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, né? A gente sabe que hoje em dia tem muita divisão, né, dentro da família, mas em referente à palavra do Senhor. Mas foque em servir a Ele, sabe? Seja exemplo dentro do seu lar em servir. Porque, como eu falei em um dos vídeos, agora não me recordo qual, às vezes a pessoa se converte pelo testemunho de vida da pessoa, né? E não pelo tanto falar, né? Não é pelo muito falar, a palavra já diz, né? Mas pelo testemunho de vida já vai valer mais do que você tá falando o dia todo com uma pessoa. Amém? Bom, então, outro que tá em Mateus também, que eu já vou aproveitar ele agora, é no Mateus 11, o versículo ao 27, tá? Que diz assim para nós: Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, eu até grifei essa parte que de conhecer o Pai, né? Tudo me foi entregue por meu Pai, Jesus está falando. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, ore para Deus pedindo para que Jesus, ore pedindo a Jesus que ele revele as vontades do Pai dele a você, né? Porque muitas pessoas passam apenas pela leitura e o Espírito Santo não abre esse entendimento do coração, sabe? Ore e fala: Senhor, abra meu entendimento para eu compreender a tua palavra. Espírito Santo, que a sua palavra entre em mim e me transforme de verdade, sabe? Meus sentimentos, né? Gente, porque quando verdadeiramente a palavra entra em você, tudo que você faz, assim, aquelas atitudes que você sabe que Deus não vai se agradar, o Espírito Santo já ministra no seu coração, já te dá o discernimento, e é incrível, assim, e é muito bom, sabe? Eu quero que vocês experimentem essas grandezas do nosso Deus, tá bom? Falando do Espírito Santo, eu já vou ler pra vocês lá em Efésios, tá? Aproveitando que falamos que eu entrei aí na passagem do Espírito Santo, vai estar lá no capítulo 4, e eu vou ler alguns versículos pra vocês. Eu vou ler o 17 e o 18, que diz assim: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. No versículo 20 diz assim: Mas não foi assim como aprendestes a Cristo. Outro versículo que eu separei para vocês é o versículo 30 do mesmo capítulo, que diz assim: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, nos qual fostes selados para o dia da redenção. Amém? Então, trata o Espírito Santo, gente, como amigo, sabe? Eu sempre olho ele como meu amigo. Fica comigo, Senhor, fica comigo. Eu tenho o Espírito Santo realmente como uma pessoa, sabe? Uma pessoa que eu sinto a presença, que eu sinto que ele tá comigo, que ministra no meu coração, sabe? Que me fala, às vezes eu coloco eu vou falar aqui do mais básico possível, numa determinada roupa, e ele já ministra no meu coração que ele não se agrada, que não é da vontade dele, ou alguma coisa que eu tô rindo, que eu sou uma pessoa que eu gosto de rir muito, já ele também me puxa a minha orelha ali, não por rir, mas pelo muito falar. A gente tem que refrear a nossa língua, cuidar com o que a gente fala. Fale apenas coisas que edificam, coisas que agradam a Deus, coisas que vão trazer pessoas ao reino dele. A gente tem que viver diariamente focado em buscar o reino de Deus, buscar as coisas do alto, gente. Ai, mas sei lá, parece tão cansativo pensar nas coisas de Deus. Gente, cansativo é viver as coisas dessa terra. Cansativo é viver pensando nas coisas dessa terra, que é tão passageiro, vivemos tão poucos e vai ficar tudo aqui, né? Vim do pó e do pó voltaremos. Nasci nu e nu, né? Sem nada, nascemos sem nada e sem nada nós vamos embora também. Vamos levar apenas a bagagem. A nossa casa está sendo construída enquanto estamos vivos aqui nessa terra, lá no céu. Estamos aqui vivos, construindo nossa casinha lá no céu, nossa mansão, na verdade, não é casinha. Casinha é isso aqui.
Casinhas são essas mansões desses milionários. Isso são casinhas. As nossas casas, nossas mansões celestiais estão lá com o nosso Deus. É lá que a gente tem que focar em construir a nossa casa, que vai ser a nossa morada eterna, né? Ganharmos a nossa coroa, a nossa veste revestida de todo o resplendor da glória do nosso Deus. Amém? Bom, então separei outra passagem que está em 1 Coríntios. Eu falei de casa, falei das mansões celestiais, vou falar de 1 Coríntios, gente, que fala da felicidade, né? Que é estar com o nosso Deus. 1 Coríntios 15, o versículo é o 19, que diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos mais infelizes de todos os homens. Gente, resumiu todo esse texto que eu falei para vocês. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos mais infelizes de todos os homens. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Vamos viver aqui, gente, diariamente, procurando as coisas do céu, sabe? Eu falo, Senhor, me dá a oportunidade de chegar aí, de te adorar como tu mereces. Porque por mais que eu fique, gente, se você ficar 5, 10, 20 horas de joelho ali, clamando a Deus, ainda não vai ser o suficiente pela grandeza que é o nosso Deus. Não vai ser suficiente ainda. Então faça o seu melhor, se doe, entregue tudo que você tem, entregue tudo para esse Deus. Esse Deus é maravilhoso, gente. Esse Deus é maravilhoso. Creia nele, viva nele. Sabe, busque a presença dele, porque ele é maravilhoso demais. Isso daqui é pó, gente. A gente é pó. Você pode ver quando é pó que acontece um simples acidente, simples coisinhas e vidas são ceifadas por coisas simples. Somos pó, somos resumidos a nada. Viva a grandeza de Deus. Busque a presença do Espírito Santo na tua vida. Fala, Espírito Santo, habita em mim. Me transforma, Senhor. Me transforma. Eu não mereço, Senhor, mas me transforma, Deus. Eu sou pó, Senhor. Eu não mereço. Transforma. Peça, transforma e renova para Deus todos os dias. Porque não merecemos. Mas Ele nos estende sua glória todos os dias pela manhã, a sua graça, e nos dá a sua misericórdia e o teu renovo todos os dias. E é lindo, assim, demais, assim, esse amor que Deus tem por nós. Porque todos os problemas que passamos, entregue tudo a Deus, irmão, sabe? Às vezes acontecem, assim, coisas muito difíceis na nossa vida, que a gente fala, Deus, onde tu estás, Senhor? Onde tu estás? Mas Ele tá aqui do teu lado, sabe? Ele tá aqui do teu lado. E momentos difíceis na nossa vida são necessários para que nos mantemos firmados nele, sabe? Porque quando há muita bonança, a vida do cristão, né? A vida do cristão sempre vai ter problema, gente. Por quê? Porque os problemas, eles nos aproximam de Deus. Porque quando há muita bonança, há muita fartura, vemos ali no povo do Egito, né? Vamos falar aqui com vocês. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui Deus fala para Moisés. Quando Moisés está falando as coisas, né? Moisés está... Enfim, eu não vou achar aqui a passagem certinha. Eu devia ter marcado para vocês. Mas Deus, quando Moisés termina de falar tudo que Deus mandou falar, Deus fala assim para ele, que o povo que ainda iria a voltar a se prostituir, né, com as coisas do mundo, sabe? Eu queria muito achar essa parte para falar para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui, gente. Eu não vou achar, mas vai estar no livro de Deuteronômio, tá bom? Vai estar no livro de Deuteronômio, entre o versículo 28
Eu devia ter anotado essa passagem, mas é que o Senhor me lembrou agora nesse momento. Mas vai estar no livro de Deuteronômio, tá bom? Então, por mais que Deus fizesse aquele povo que o Senhor tirou do Egito, eles viram a nuvem de dia e de noite sobre eles, trazendo maná, a palavra do Senhor. Eles viam Moisés subindo no monte. Eles viam Deus falando com Moisés. Moisés falava face a face com Deus. Ele descia do monte, a face dele resplandecia da glória do Senhor. E mesmo assim, eles continuaram adorando deuses estranhos. Se naquela época onde Deus estava ali presente, falava face a face com o seu líder, que era Moisés, com o líder do povo da época, né? O povo ainda, né, voltava-se para o pecado, voltava-se para o mal, né? E imagine nos dias de hoje, né? Então, a gente está na última hora, sabe? Eu creio firmemente, nós estamos na última hora, no último minuto da volta do nosso Senhor, porque é isso que eu quero trazer aqui para esse canal. Que o rei está voltando. Esteja preparado. Não olhe para o lado. Tem uma passagem aqui que fala: não olhe nem para a direita e nem para a esquerda. Aqui, ó. Josué. Ele fala assim para Josué, né? Deus fala para Josué. Então somente ser forte, muito corajoso, né? Ele tá falando para Moisés que Moisés agora... Josué, desculpa. Josué morreu, né? E Deus tá falando agora com Josué, né? Que ficou depois como sucessor de Moisés pra continuar com o povo. E Deus fala assim pra ele: então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido onde quer que andares. Esse é o capítulo 1, tá? Aí no versículo 9 tá escrito assim: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, Deus, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém. Quando sabemos, temos certeza da nossa caminhada com Cristo, né, do que Cristo quer para nós, e temos certeza aqui, firmados no nosso coração, que Cristo que estamos com Deus, Ele é o nosso Pai, e Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Nós temos que não olhar nem para a direita, nem para a esquerda. Não olhe para o teu irmão do lado, não olhe para quem tá pecando aqui, não olhe para quem tá adulterando aqui, matando aqui, fornicando aqui. Ah, a irmã da igreja fez isso comigo, ela me olhou torto. Gente, não olha nem para a direita, nem para a esquerda, esteja firmados em Cristo. Olhe para frente, olhe para Deus, olhe para o alto. Seguimos rumo ao alto, rumo a Deus, gente. Foque nisso, sabe? Porque é chegada a hora, nosso Pai está voltando para nos buscar, amém? Aí eu já falei da passagem de Lucas, né? Louco, pedirão a tua alma. Louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado e para quem a será? E a última passagem que eu vou falar nesse vídeo aqui, para não ficar tão estendido, está em Apocalipse. Separei bem bonitinho aqui, gente, pra a meta desse canal é juntas chegarmos na vontade do nosso Senhor Deus, renunciando tudo e nos achegando a Ele, porque por mais que façamos, ainda não merecemos todo o teu amor para com nós. Bom, gente, então entra em Apocalipse capítulo 3, o versículo 17 e o 18, que diz assim: pois dizes, estou rico e abastados, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Nem sabes que tu é infeliz, né? Pois dizes, estou rico, abastado, não preciso de coisa nenhuma. É o que eu falei, quando a gente tá no tempo da bonança, a gente não para ver as coisas do nosso Deus. A gente acha que tudo que a gente tem é o suficiente para as coisas, sabe?
Por isso que a gente precisa de uma prova, de um problema, para estar firmado sempre em Deus, procurando Ele. Porque quando Deus nos dá tudo, a gente se esquece das coisas. A gente se esquece de buscar o alto. São mínimas pessoas, que não há nem porcentagem para dizer o quanto, que ainda assim estejam firmadas no nosso Deus. E aí ele continua assim: e nem sabes que tu é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu, né? Aconselho-te, aí fala assim, ó, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para os giros dos teus olhos, a fim de que vejas. Amém? Amados, eu senti a presença muito forte do Senhor Jesus nesse vídeo, do nosso amigo Espírito Santo, e eu espero que esse vídeo tenha tocado o teu coração e faz a ti infinitamente. É o que eu desejo, é o que eu desejo, é o que eu peço ao nosso Senhor Deus, que tire as escamas dos nossos olhos e que a gente sempre possa seguir rumo a Ele, rumo a Cristo, porque a caminhada não é fácil. Mas é chegada a hora do nosso noivo vir buscar. E como é que tá a sua lamparina? Como é que está o azeite? Tá vazio? Tá nécio? Disperso? Então vamos buscar as coisas de Deus com verdade. Ore hoje ao Senhor, tire as escamas dos meus olhos, Pai. Permita que eu veja, Senhor. Permita que eu possa ver o caminho que eu estou andando, Pai. Me ajuda a renunciar às coisas que me tiram de Ti, Senhor. É o que eu peço que seja a Tua oração. Me ajuda a renunciar àquilo que não Te agrada, seja o que for, qualquer coisa. Renuncie. Renuncie porque a nossa morada não é aqui. Para a gente poder estar firmados em Deus e poder viver com Ele naquela grande dia. É o que eu quero, amados irmãos. E eu criei esse canal também para compartilhar com vocês e seguirmos rumo à vida eterna. Glórias a Deus. Amém? Beijo grande, te espero no próximo vídeo.